Graças a Deus, graças a Deus, meu Pai amado e querido, nós entramos na Tua presença neste momento, unidos numa só fé, num só Espírito, diante de um só Senhor. Por isso, ó Todo-Poderoso, nós nos voltamos para Ti, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é todo-poderoso, só o Senhor é digno de toda honra, majestade e grandeza. Por isso também, meu Pai, a Tua vontade tem que ser soberana na vida daqueles que Te ouvem, daqueles que Te servem, daqueles que Te amam, daqueles que foram gerados pelo Teu Espírito, nascidos da água e do Espírito Santo. A Tua vontade sobre todas as coisas. E para que esta vontade pudesse ser realizada, o Senhor nos emprestou a fé. A fé. A fé que transcende todo entendimento, toda sabedoria, todo conhecimento humano. A fé, o Teu poder, a Tua autoridade. Então agora mesmo, meu Pai, venha ao encontro dos que estão enfermos, necessitados, oprimidos, doentes, aquelas pessoas que me ouvem pensando em dar cabo da vida, querendo morrer porque a vida tem sido um verdadeiro inferno. Ó poderoso de Israel, poderoso de Abraão, de Isaque e de Israel, estende a Tua poderosa mão para resgatar todos os que me ouvem agora. Onde quer que haja alguém aflito, ferido, cansado, sobrecarregado, gemendo, estende a Tua mão, envia um anjo, meu Pai, e faça resgatar essa criatura. Agora, arrancá-la desse túmulo, arrancá-la desse precipício sem fundo. Ó Espírito Santo, em o nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós Te pedimos e sabemos que o livramento é a Tua vontade, que a cura divina é a Tua vontade, que a prosperidade é a Tua vontade, que uma vida abundante é a Tua vontade. Então seja feita toda a Tua vontade na vida de todos os que ouvem neste momento. Em o nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E quem crê diga amém e graças a Deus. Louvado seja o nome glorioso do Senhor Jesus. Ontem nós estávamos falando sobre a fé, o poder da fé, a autoridade da fé, que é a autoridade de Deus. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção que a fé tem os seus mistérios, tem a sua química, tem os seus segredos, que só é revelado, obviamente, pelo Espírito Santo, é o Espírito da fé. Mas, quando nós lemos a Bíblia nos dá dicas, nos dá pistas de como a fé pode ser, pode não, deve ser, tem que ser exercitada. Por exemplo, nós vemos que sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Você já ouviu isso N vezes. Mas aí vem aquela pergunta. Se sem fé é impossível agradar a Deus, como é que eu vou ter fé? Se a fé não é um sentimento, alguma coisa que a gente sente, então como é que eu posso esboçar a minha fé de forma que ela venha agradar a Deus? Mas logo em seguida, após dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, Deus também nos dá a dica. Como é possível materializar essa fé? É possível materializar essa fé quando nós nos aproximamos de Deus. Diz aqui o texto, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Vamos parar por aqui. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, a fé aproxima a pessoa de Deus. A fé aproxima a pessoa de Deus, independentemente dos seus pecados, independentemente da sua vida errada, independentemente do que ela fez ou deixou de fazer. Então, bispo, como é que a gente pode, na prática, agir essa fé? Olha só, veja bem, a Bíblia diz, o texto sagrado, que vieram ter com Jesus um paralítico carregado por 4 homens. E quando eles se aproximaram da casa onde estava Jesus, eles viram uma grande multidão e não dava para entrar com a maca e aquele paralítico. Olha só, o que eles fizeram? Eles deram a volta, subiram no telhado com o paralítico, veja só como foi a coisa, hein? Subiu no telhado com o paralítico, você pode imaginar, 4 homens carregando um homem paralítico até o telhado. E chegaram lá, tiraram as telhas e então foram descendo o paralítico, os 4 homens foram descendo o paralítico no lugar onde Jesus estava. Quer dizer, eles esboçaram a fé. Eles manifestaram a fé. Manifestaram a fé porque eles não mandaram recado para Jesus, sabendo que Jesus estava dentro da casa. Eles poderiam, do lado de fora, mandar um dos 4 ir lá, vai lá, dá um jeitinho, entra lá, aperta aqui, aperta ali, empurra aqui, dá um jeitinho, passa até essa multidão, chegue até ele e fala que nós temos um paralítico aqui fora. Não, eles não buscaram facilidade. Isso é interessante, importante notar. Veja que a fé não busca facilidade. Quando a pessoa crê, ela enfrenta a dificuldade, ela ultrapassa a dificuldade, ela sobe as muralhas da dificuldade, ela ultrapassa a muralha da dificuldade, mas ela vai em frente porque ela tem certeza que vai ser atendida. E quando desceram o paralítico aonde estava Jesus, muito bacana, o texto sagrado diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, olha só, eu até destaco, vendo a fé deles. Ora, se a fé é algo abstrato, como que é possível ver essa fé? A gente só pode ver aquilo que é materializado, não é? Aquilo que é, você toca, que você vê, não é?
Mas a fé não, você não vê a fé. Eu estou falando de fé aqui, você não está vendo fé. É ou não é? Mas Jesus viu a fé daqueles homens. Viu dos 5, tanto os 4 que carregavam, mais o paralítico. Ele viu a fé. Então, porque ele viu a fé deles, então Jesus o curou. Quando a pessoa se aproxima lá do templo, lá no altar, Deus está vendo a fé. Aliás, eu vou dizer para vocês, há pessoas que vêm no templo e só em pisar a planta dos seus pés, logo na entrada do templo, são curadas. Por quê? Porque a fé está tão à flor da pele, tão latente, que não precisa nem chegar até o altar. Elas já estão atendidas por conta daquela fé que as trouxe de casa, dos lugares longínquos até o templo. Isso é a fé. Então, quanto maior a dificuldade que a pessoa enfrenta para se aproximar de Deus, maior é a sua fé. Maior é a sua fé. Quanto menor a dificuldade, menor é a sua fé. Então, veja, por exemplo, o caso daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela era hemorrágica, 12 anos. 12 anos. Ela tinha gasto tudo que tinha e não conseguia ser curada. Mas veio de longe. Eu não sei o que ela fez para chegar onde estava Jesus. E até que chegou a Jesus e nem precisou pedir, Jesus, me ajuda, me cura, eu estou com um fluxo de sangue há 12 anos. Não, ela não falou nada. Ela simplesmente tocou nas vestes de Jesus e ficou curada. E Jesus viu. Jesus viu que dele havia saído virtude. Por quê? Por que saiu virtude? Saiu virtude porque a fé daquela mulher fez acontecer essa virtude. E Jesus falou, mulher, a tua fé te salvou. Quer dizer, é a fé que salva. É a fé que salva. Se você sai da sua casa, aí você tem que andar a pé, depois pegar uma bicicleta, depois pegar um trem e andar mais a pé e chegar no templo, por exemplo, você está manifestando a fé. Enquanto você está no trajeto, a sua fé vai crescendo. Quanto maior a sua dificuldade, maior também a sua fé. Quando você dá desculpas para não ir no templo e diante do altar, diante da arca da aliança, na verdade, é porque a sua fé não está ainda avivada. A fé enfrenta dificuldades, mas ela não desiste. Ela não desiste. Quando a pessoa tem fé, ela não desiste. Ela não desiste. Porque a fé não permite isso. Agora, quando ela desiste, quando ela encontra dificuldades, mas, eu tenho que pegar 2 ônibus, eu tenho que pegar 3 ônibus, eu tenho que pegar um ônibus, eu tenho que pegar um trem. Ir de carro tem muito trânsito, tem muito problema. Quando ela dá desculpas, é porque a fé que ela tem não vale nada. Não vale nada. Essa fé não vai fazer nada. Se ela encontrar com uma pessoa, olha, eu te levo, eu faço isso, faço aquilo. Se ela encontrar facilidade, a fé dela não vai funcionar. Ela vai chegar lá e não vai funcionar. Por quê? Porque quando a fé, a certeza, a pessoa aproxima-se de Deus, de qualquer forma, ela não desiste de perseverar. Porque a fé é assim. Aliás, o próprio Senhor Jesus, quando fala às igrejas, lá no Apocalipse, ele fala ao vencedor. Diz lá, ao vencedor darei isso, ao vencedor darei aquilo, etc, etc, etc. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que manteve a fé, a chama da fé acesa, que manteve-se
próximo de Deus, porque a fé faz a gente andar com Deus. Andar na fé é andar com Deus. Viver pela fé é viver no Espírito. Viver pela fé é viver no Espírito. Então, essa é a fé, que não tem nada de emoção, sentimento. Tem a ver com a convicção de que, se determinando, né, se sujeitando aos problemas, dificuldades para chegar onde está o Senhor, isso é manifestar a fé. Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, veja o espírito da fé. Quando a gente promove um jejum de Daniel, o Espírito Santo, na realidade a gente está promovendo o espírito da fé. Porque a fé é um espírito. A fé vem do alto, a fé vem de Deus, vem do trono de Deus. Não é um anjo que traz a fé, mas é o próprio Deus. E ele nos empresta a fé para que nós venhamos realizar a sua vontade. Então nós vamos ouvir agora testemunhos. Você vai ouvir uma série de testemunhos de pessoas que receberam o Espírito da fé, o Espírito Santo. Vamos ouvi-las. Meu nome é Guilherme, tenho 22 anos. Eu cheguei na igreja com a vida toda destruída, com problemas com as drogas, com a bebida alcoólica. Eu me envolvi muito com criminalidade também, né? Com a marginalidade. Gostava de me prostituir também bastante com as mulheres, né? Gostava de sair para balada, não respeitava a minha família, tanto que eu vim estar perdendo o respeito de todos os meus familiares, inclusive do meu pai. Quando eu entrei nessa vida de verdade mesmo, foi quando eu perdi minha mãe. Eu senti uma falta muito grande dela e queria preencher esse vazio, né, com bebida. Acabou que no meio de eu conhecendo esses rapazes, né, bebendo, um deles veio estar me oferecendo droga. E eu experimentei. E não passou muito tempo para que eu fosse para o mundo do crime, né? Porque eu estava trabalhando, fui demitido e para sustentar o meu vício eu fui trabalhar na biqueira. Fui preso, já tinha sido condenado, só que aí eu lá dentro eu pedi para Deus me tirar daquela situação. E nisso que eu saí, eu não voltei para a igreja, eu continuei no mundo. Voltei a traficar de novo, voltei a roubar, voltei a beber, voltei a fazer tudo de errado. A gente foi para balada e a gente bebeu bastante nessa noite, né? Bebemos muito. Quando deu 5 horas da manhã, a gente saiu, né, da balada. E eu falei pro meu colega, eu falei, vamos ficar um pouco aqui, a gente tá meio alterado ainda, não vamos não. Ele falou, não vamos não, vamos embora. Eu falei, então tá bom, então vamos. A gente pegou o carro e não andou nem 2 quilômetros da balada. Ele acelerou o carro e chegou até 140 km por hora. Foi fazer uma ultrapassagem de um ônibus e a gente veio estar batendo de frente com essa carreta, a 140 por hora. E eu fiquei internado no hospital por 2 semanas. E no hospital foi a mesma coisa que quando eu estava dentro da cadeia. Pedi para Deus me tirar daquela situação, porque eu não aguentava, né? Estava arrependido, no fundo eu estava arrependido. Saí no hospital e não voltei para a igreja ainda, continuei no mundo. Era um mal que estava dentro de mim, porque eu não queria. Quando eu chegava e falava com meu pai que eu não queria mais usar droga, que eu não queria beber, eu estava sendo sincero. Só que o mal me atraía para o mundo. Eu não saía para a rua, mas o pessoal vinha atrás de mim, dentro de casa, né? Me chamava em casa. E eu não aguentava ficar, né? Não aguentava ficar dentro de casa e acabei saindo. E assim, né? Eu se envolvendo tanto que chegou uma hora que eu falei, basta. Aí foi a hora que eu pedi um basta e voltei para a igreja de novo. Eu cheguei, né? Me batizei, voltei para o grupo jovem. E assim, hoje em dia, a minha vida mudou totalmente, porque
Antigamente eu não dormia, eu não tinha paz. Eu tinha medo da minha própria sombra, eu tinha medo. Tinha medo de polícia invadir minha casa, ou de traficantes invadirem atrás de mim, porque eu tinha saído do crime, né? E hoje em dia não, hoje em dia eu durmo, eu tenho paz, eu ajudo outro jovem, não tenho mais vício, não tenho mais vício nenhum, parei com tudo, né? Deus me libertou disso. Quando eu voltei mesmo assim, né? O que eu mais procurava era ter uma alegria. E essa alegria só foi preenchida quando eu fui batizado com o Espírito Santo. E com esse Espírito Santo, né, com o batismo do Espírito Santo, a paz, a alegria que eu senti, né, o amor por almas, para salvar almas. Eu era uma pessoa que não gostava de pessoas, não gostava. Eu passei a gostar do amor que eu tenho em ajudá-las. A minha obra ainda com Deus ainda está só no começo, que ainda eu quero muito mais ainda com Deus. Eu quero devolver tudo aquilo que Ele me deu, que foi essa alegria, essa paz que eu tive. Depois que eu recebi o Espírito Santo, minha vida foi transformada. Eu me chamo Monalisa Lúcia e eu tenho 31 anos. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu era uma jovem muito triste, muito amargurada, muito infeliz. Eu tinha problemas espirituais, tinha desejo de me suicidar, sonhava cometendo isso. E porque eu tinha, assim, eu cresci num lar muito difícil, né? O meu pai traía muito a minha mãe, e aí depois ele passou a beber muito. E aí, o que aconteceu? A minha mãe, ela colocou um ponto final, né? Ela se separou do meu pai, tinha um vazio muito grande, eu queria preencher. Então, naquele momento que eu estava lá no baile, dançando, tudo, eu estava feliz. Mas quando eu chegava na minha casa, o vazio, uma tristeza enorme, eu queria morrer, eu não sabia o porquê que eu existia. Em várias noites eu chorava muito, perguntando, meu Deus, por que é que eu existo? Né? Por que é que eu vivo? Eu não tenho alegria nessa vida, né? E eu queria muito morrer. Até que o meu pai, ele ficou um período fora de casa, né? E ele começou a procurar a Igreja Universal. Ele procurou o trabalho da igreja, começou a frequentar as reuniões e ele começou a nos visitar. A saber como que a gente estava, ele já não bebia mais, ele estava parando de fumar. E aí a minha mãe viu essa mudança e ela resolveu dar mais uma chance para ele. E ele voltou para casa. Vendo essa mudança, né, na vida dos meus pais, eles já passaram a se entender, meu pai passou a dar mais carinho pra gente, pra minha mãe, a ajudar ela, né? E eu tive o interesse de ir com eles. E eu comecei a me entregar e a frequentar mais as reuniões. Eu me interessei por fazer parte de projetos, né, dentro da Igreja Universal. Até que eu ouvia falar, né, do Espírito Santo e eu tinha muita sede, eu tinha muita vontade, eu tinha um desejo enorme por receber o Espírito Santo, por ter o selo de Deus na minha vida. E eu comecei a buscar, eu comecei a ler a Bíblia, eu lia a Bíblia todo dia, eu buscava todo dia, até que eu recebi o selo. Naquele momento o Espírito Santo veio sobre mim. Foi uma experiência maravilhosa que eu jamais vou me esquecer na minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje. É um amor muito grande, um amor que não cabe dentro da gente, um amor que eu não tinha encontrado em nada e ninguém. Eu encontrei naquele dia. Dentro de mim, adorei, louvei a Deus como eu nunca na minha vida tinha. Foi algo de espírito, não foi uma emoção. Foi algo no meu espírito mesmo. Uma alegria, uma certeza, uma força. E aí eu passei a ser uma outra Monalisa, né? Eu pude servir de fato a Deus. Então, eu já não tinha mais aquela angústia, aquela tristeza, aquela depressão, aquele complexo. Eu já não era uma pessoa, eu quando passo por algum desafio, alguma coisa na minha vida, porque a gente passa, mesmo depois que a gente recebe o Espírito Santo, que a gente tem um encontro com Deus, a chuva ela cai para todos, né? O sol nasce também para todos e a gente passa por momentos difíceis também. E mesmo nesses momentos difíceis, o Espírito Santo, ele me consola, ele me guia, ele me dirige. Eu tenho a certeza dentro de mim que ali eu não estou só, que Ele é comigo e que eu vou vencer a tudo.
assim como ele venceu. Muito bem, graças a Deus. Louvado seja o nome glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, por conta do que ele tem feito na vida dos que têm aplicado a fé viva no Deus vivo. Graças a Deus. Você ouviu testemunhos e tem ouvido testemunhos da fé e do batismo com o Espírito Santo aqui por esta emissora. Por quê? Porque pessoas manifestaram, esboçaram a fé. Pessoas fizeram por onde que a sua fé alcançasse o trono da graça. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário e nesta emissora.